Em 2 Reis 4, fica no Velho Testamento, segundo livro de Reis 4, de 1 até 7, nós temos a história da viúva que tinha um azeite em casa e esse azeite se multiplicou. Vamos ouvir aqui. Aconteceu no tempo do profeta Eliseu, quando Eliseu ficou sucedendo o profeta Elias. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, esse trecho da Bíblia, ele nos dá muita esperança em relação a Deus trabalhar e multiplicar aquilo que nós temos de pouco. Aqui o profeta Eliseu chegou, ela estava viúva, ela estava endividada, algumas pessoas vieram pegar os filhos dela para serem servos, com certeza seus credores, né? E ela estava angustiada, e quando ela viu o profeta Eliseu, ela compartilhou com ele o seu problema, e ele disse: o que tu tens em casa? Ela rapidamente disse: tua serva não tem nada. Mas aí ela achou pesado dizer não tem nada, pensou direito, talvez, né? Aí disse: se não uma botija de azeite. E essa botija de azeite foi multiplicada, ela pagou a sua dívida e ela pôde viver bem com os seus filhos. Ela procedeu corretamente porque compartilhou com o profeta, compartilhou com a pessoa certa o seu problema, porque era um homem de Deus, um homem que ia se compadecer dela, que ia usar a sua unção de profeta para ajudá-la, e ele deu as orientações e ela seguiu também as orientações. Ela não foi rebelde, ela seguiu todas as orientações, não questionou, porque ele pediu para ela encontrar vasilhames vazios, e ela pegaria aquela botija de azeite e iria enchendo aqueles vasos. Fechasse a porta de casa, para que não tivesse, né, plateia, para que ela tivesse sossego, para que ele também tivesse sossego para orar ao Senhor, para que esse azeite se multiplicasse. À medida que ela ia colocando o azeite nas vasilhas, os filhos iam trazendo os vasos vazios, ela ia pegando aquela botija e ia enchendo, e enquanto tinha vasilhames vazios, tinha azeite. Quando acabou os vasilhames vazios, que ela conseguiu muitos, que a Bíblia fala que ela conseguiu muitos com a vizinhança. Então enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Quando acabou as vasilhas, não tinha mais azeite, porque não tinha mais onde guardar. Então foi um milagre muito grande, foi uma bênção muito grande. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que aquela mulher merecia tudo aquilo que ela recebeu, porque a graça de Deus é assim. Ele nos dá sem nós merecermos. Ele nos dá porque nós pedimos, porque nós imploramos, porque nós confiamos no seu poder, no seu amor. Então valorize o pouco que você tem e agradeça a Deus, e na hora da necessidade,
peça a Deus que Ele irá multiplicar o pouco que você tem. Graças a Deus que nós temos essa passagem na Bíblia para nos dar esperança, para continuarmos confiando no Senhor. O versículo 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Então ela compartilhou agora a bonança. Ela tinha compartilhado a escassez, agora ela compartilhou a bonança. Vai, ele disse, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então ele também deu orientação com o que ela ia fazer com a fartura. Isso também foi muito bom. Então que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, a amar a sua palavra, a compreender a sua graça, a compreender o seu amor, a compreender o quanto Deus abençoa todos aqueles que confiam nele, que esperam nele. Amém.